volta eu tiver, eu sei que eu nem vou. Eu sou gaivota que esqueceu como voar, peixe de rio que já se perdeu no mar, no seu olhar. Mas se você chorar, benzinho, não dá, coração não vai aguentar, te dou colo pra deitar. Mas se você me pede pra ficar, não vou mais me segurar, nunca mais vou te soltar. Ai, ai, ai. Eu já comprei passagem só de ida daqui, porque se a de volta eu tiver, eu sei que eu nem vou. Eu sou gaivota que esqueceu como voar, peixe de rio que já se perdeu no mar, no seu olhar. Mas se você chorar, benzinho, não dá, coração não vai aguentar, te dou colo pra deitar. Mas se você me pede pra ficar, não vou mais me segurar, nunca mais vou te soltar. Mas se você chorar, benzinho, não dá, coração não vai aguentar, te dou colo pra deitar. Da primeira vez que você chorou bem na minha frente, senti meu peito vibrar tão estranho. Dali pra frente pensei mais na gente como um só. Da primeira vez que deitei meu corpo junto ao corpo teu, entrelaçando teu cheiro ao meu. Dali pra frente pensei mais na gente como um só. Não há mais nada que me refaça, que me carregue pra longe daqui. Não há mais tempo, nem argumento que me convença a parar de sentir que eu te amo tanto, que viveria anos esperando sempre por você. Eu te amo tanto que viveria anos esperando sempre por você. From the first night I woke up at your place, it felt alright. I hoped and prayed it wouldn't be the last time, 'cause every day I wanna wake up right by your side. From the first kiss, somehow I knew it wouldn't be my last kiss, and you could show me everything that I had missed. And everything is good, we're living life with two as one. You got that something, something that makes me believe in that thing we call love. No, I have never felt like this ever. Now we don't say you and me, we say us, 'cause I love you so, and you're all I live for. I wait 1,000 years waiting for you, 'cause I love you so, and you're all
primeira vez. Meu bem, eu te quero muito bem. Essa noite e outra também. Chegar mais perto pra provar o que eu preciso. Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo. Bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos. É um prazer receber vocês. Mais um sábado para a gente aprofundar nossas discussões, mais um sábado para a gente construir em conjunto essa agenda relacionada ao socioemocional e discutirmos as principais questões que vêm nos afetando nas escolas aqui no Brasil inteiro ao longo desse ano, né? Então, um prazer ter vocês aqui, um prazer receber cada um de vocês aqui nesse sábado de manhã. Espero que estejam todos bem. A gente fica super feliz de poder estar reunindo esse número grande de pessoas aqui, viu? Pablo, meu amigo, bom dia. Bom dia, Mal. Bom dia a todos. Estava dando bom dia, recebendo o pessoal aqui. A gente, como sempre, espera um pouquinho, né? Alguns 5 minutinhos, né? Mais 2 minutinhos para poder começar a nossa discussão de hoje aqui, dando continuidade a essa série de eventos que a gente vem fazendo desde o início do ano, para poder aprofundar as discussões no que tange principalmente ao socioemocional. O pessoal que está por aí, oi Maria Ângela, bom dia. Esse pessoal, quem está por aqui, se puder se apresentar aqui no chat para a gente conhecer também. A gente optou, né, depois de muitos webinars que nós fizemos, em ter sempre um número limitado de pessoas para que a gente possa utilizar justamente a ferramenta do Zoom, em que todos estejam aqui conosco e que possamos ouvir as pessoas, que quem quiser ligar a câmera possa ligar a câmera, quem quiser falar possa falar. Então, esse formato mais de termos aqui uma comunidade para poder discutir, a gente gosta mais. Então, vai ser um prazer conhecer vocês aí. Puderem se apresentar aqui no chat, vai ser um prazer. Bom dia, Fátima. Bom dia, queridos. Uma excelente manhã para todos. Tento me ajeitar aqui. Oi, Zanete. Prazer é nosso ter você aqui, viu? Elton também, Elton do Colégio Filomeno de Marco. Aline, bom dia, Aline. Aline Dinamarca. Maria Ângela. A gente gosta, né? Quando a gente vê as pessoas, vê o sorriso das pessoas, vê a cara de sono das pessoas, sábado de manhã cedo, né? A gente ainda agora, ó, o Pablo ainda agora, a gente estava numa reunião, ele foi ali, deu uma ajeitada no cabelo, deu uma olhadinha no cabelo para poder... Viu, ficou melhor, né? Ficou muito bom. Elizabeth, da escola Projeto Lápis de Cor. Franci Lima, Ibimirim, Sertão de Pernambuco. Elicélia Reis, Fundação José Carvalho da Bahia. Cara, muito legal. Fala, Elton. Muito bom, cara. Prazer em te ver aí. Gostei de te ver. Opa, beleza? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia, bom dia. Luz, Lápis de Cor, Curitiba. Cara, uma das coisas que eu mais gosto desses eventos é poder ver o número de lugares diferentes das pessoas que estão aqui, né? Isso é muito legal.
Ibimirim, eu nunca tinha ouvido falar. Que legal. Essa você não conhece, hein, Pablo? Não conheço essa, não. O Pablo é o maior, ele tem um recorde. Ele é o maior colecionador de visitas a escolas no Brasil. Ele é o cara que mais visitou escolas no Brasil até hoje, é ele. Agora, em Ibimirim, você não foi ainda. Não fui. Mas, na verdade, meu recorde está mais na América Latina como um todo que no Brasil em específico, sabe? Porque são mais de 15 anos viajando pelo continente inteiro. Legal, muito bom isso. Ó, Daniela do Colégio Filomena de Marco, da Zona Leste de São Paulo, e Andresa, da Escola do CEP, de Miguel Pereira. Falamos outro dia, né, Fátima, da Escola do CEP, né? Sim, grandes amigos meus. Juliana, do Colégio Marista de Chapecó. Tudo bem, Juliana? Oi, Juliana, tudo bem, Juliana? Estivemos juntos na BET. Isso, exatamente. Bom, vamos lá então, pessoal. A proposta, obrigado aí por todos que estão aqui presentes. Obrigado pelo engajamento aí com as propostas que a gente tem trazido. A gente sabe que são muitos eventos acontecendo e a gente fica feliz de ter vocês aqui, né? A proposta aqui para hoje é a gente dar continuidade a essa série de eventos que a gente vem fazendo desde o início do ano, né? Então, a gente vem reunindo aqui, geralmente aos sábados de manhã, e trazendo alguns convidados e promovendo algumas discussões específicas para a gente tratar desse tema tão importante que é o tema do socioemocional. Até aqui, né, revisitando, a gente começou falando muito sobre a nossa visão em relação ao trabalho com socioemocional. Depois a gente trouxe aqui uma especialista em neurociência, inclusive esse último encontro está gravado lá no YouTube, mostrando como é que a neurociência explica muito essas questões do socioemocional. A professora Thelma Pantano esteve aqui com a gente e compartilhou um pouco dos estudos que ela tem feito, mostrando muito o quanto, né, acho que dali veio uma mensagem muito importante, que é o quanto que a gente precisa estimular esse desenvolvimento socioemocional, e que a pandemia mostrou que a maturidade aí não é uma questão de tempo, é uma questão de estímulo, e o quanto que a gente precisa trazer para essa agenda esses estímulos para promover esse desenvolvimento socioemocional. E a gente hoje vai dar continuidade a essa discussão, compartilhando um pouco com vocês aqui alguns dados, tá? Então, tem alguns dados que são dados que todo mundo está acompanhando, né? Então, a quantidade de reportagens, notícias que tem saído nos órgãos de imprensa, de mídia, sobre casos de ansiedade, sobre dificuldades de aprendizagem pós-pandemia, sobre casos extremos que têm acontecido não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, esses são alguns dados que estão postos aí. O segundo grupo de dados que a gente tem recolhido são dados de instituições que estão fazendo pesquisas aprofundadas nas escolas. Tá? Então, a gente tem o Instituto Ayrton Senna divulgando recentemente relatórios sobre a questão socioemocional dos alunos nas escolas, para que a gente possa estar tomando pé da situação, tomando ciência da situação. E a gente hoje, além desses, quer compartilhar com vocês um pouco um trabalho que a gente vem fazendo junto a uma série de escolas aqui no Brasil. Então, a gente tem se reunido com muitos diretores de escola, conversado muito com diretores de escola, escutado muito diretores de escola para conhecer como é que as escolas estão atualmente, como é que as escolas, que tipo de desafios as escolas estão enxergando e que tipo de projeto elas estão construindo para enfrentar esses desafios. Então, eu, Pablo e Fátima, a gente tem se reunido muito com esses diretores de escola e a gente quer começar por aqui, pelos desafios, para a gente alinhar os desafios. Tem novos desafios, tem novas questões que vocês gostariam de acrescentar a essas que a gente vai trazer aqui hoje. A partir daí, a gente começar a propor um roadmap de planejamento para o socioemocional e colocar a mão na prática, a mão na massa, desculpe, para que na prática a gente possa começar a entender como é que a gente constrói alguns caminhos aqui. Então, para quem não me conhece, eu acabei não me apresentando, estava esperando aqui para poder
chegar o restante do pessoal e eu poder me apresentar. Eu sou Maurício Martins, eu sou um dos fundadores aqui, sou cofundador da Vivadia. A Vivadia é uma companhia que vem reunindo as escolas no Brasil inteiro para construir um trabalho socioemocional com um produto que tem uma abordagem baseada em experiências e uma sistemática de acompanhamento de dados para a gente avaliar, acompanhar o desenvolvimento dos alunos, né? Então, a gente está com a plataforma em algumas escolas, mas a nossa discussão aqui a discussão que interessa a gente é uma discussão muito conceitual, tá? Estou aqui hoje com o Pablo. Pablo é o fundador da Vivadia. Pablo é esse colecionador de visitas às escolas, já há mais de 20 anos como executivo no mercado de educação também, já lançou sistemas de ensino, tudo que vocês imaginarem sobre educação, o Pablo já fez. E a Fátima também conhece muito o chão de escola, conhece muito a realidade das escolas, foi coordenadora, foi diretora, foi professora no Brasil, fora do Brasil, participou do conselho de escola numa cidade nos Estados Unidos, enfim, tem essa experiência de fora também, de como é que esse trabalho é feito, e tem conversado com muitas escolas no Brasil também. Então, a gente está com esse time aqui hoje para fazer essa discussão. A gente quer muito escutar vocês também, quer muito incentivar a participação de vocês para que a gente possa aprofundar a discussão. Paulo, eu vou passar para você, então, para você trazer algumas reflexões a partir dessas entrevistas, desses contatos que a gente tem tido com as escolas. Legal, legal. Bom dia de novo para todos, para os que chegaram agora mais sobre o final. A gente está conversando com várias escolas, eu diria desde o comecinho do ano. Na verdade, a gente manteve uma conversa aberta durante a pandemia e agora a gente está tentando entender como é que está nas escolas hoje, após a pandemia. Não sei se dá para falar após a pandemia hoje, mas vamos supor que sim. Pelo menos o restabelecimento do funcionamento razoavelmente normal de uma escola. E o que a gente encontrou é uma colocação que praticamente toda escola traz, que é a ideia de o emocional, o socioemocional da comunidade está desencaixado, está fora do lugar. Algumas padrões de conduta, padrões de comportamento, semiologias dos alunos, dos professores, das mães, dos pais, é novo. Isso não existia nessa quantidade antes da pandemia. O povo está menos estável, mais irritável, mais deprimido em termos gerais, mais fóbico em alguns aspectos. E isso não passa por individualizar um aluno, outro aluno, uma família, outra família, família disfuncional, sino que pareceria ser algo que, em maior ou menor grau, está afetando a todos. Então, perante essa situação que a gente não colocou, tá? A gente escutou, levantou, porque a gente perguntava qual é a dor principal da tua escola, onde está o problema maior, os desafios maiores. E claro que, em alguns casos, vem o financeiro, em muitos casos também vem certo atraso pedagógico, atraso de aprendizagem, mas esse de uma frente socioemocional muito complicada de gerir, muito protagonista do dia a dia da escola, e que tem a escola muito perplexa, porque ela não sabe muito bem o que fazer com isso. Me parece a paisagem fundamental que a gente encontrou, Mal. E escutando isso, a gente começou a elaborar as primeiras ideias, mas não sei se você quer que eu avance ou você quer aprofundar um pouco nessa situação que a gente encontrou nas escolas. Me ajuda. Vamos aprofundar um pouquinho nessa situação, até porque eu queria ouvir das pessoas aqui, quem quiser colocar aqui no chat, poder acrescentar alguns dados aqui, para a gente entender se é isso mesmo, se é essa questão também que são dores de vocês ou tem alguma outra. Eu queria começar assim, um pouco por essas dores que a gente tem percebido. Eu cheguei aqui a reunir, Pablo, alguns dados relacionados a isso, sabe? Então, a gente dividiu aqui, né, nessas conversas que a gente
escolas, as percepções, em cima de quatro grandes pontos. Primeiro ponto do conteúdo, né? O que é normal, né? Quando a gente tem feito essas entrevistas num formato muito perguntando, fazendo perguntas. É 1 hora fazendo perguntas. E quando você faz quando a gente faz a primeira pergunta, que é, cara, qual é o principal desafio? É normal que o principal desafio da escola seja, eu estou preocupado com o conteúdo, né? Então, essa é a primeira resposta que aparece normalmente. Então, a gente tem percebido aí o desafio do conteúdo como o primeiro grande grupo. Tá? O que eu estou chamando aqui de desafio do conteúdo? Dificuldade em voltar com o conteúdo, percepção de que tem alunos que estão muita dispersão na aula, ansiedade para fazer as avaliações, então, na hora de fazer ali uma prova, o aluno trava, o aluno não consegue controlar o tempo, o aluno perdeu um pouco esse ritmo de fazer a avaliação, perdeu um ritmo de poder assistir a aula. A Fátima fala muito do aluno estudante, né? Então, eles estão passivos, eles estão dispersos durante as aulas. Segundo ponto que me parece super relevante, aí, uma dor de muitas escolas também. Alunos que saíram da educação infantil e que hoje voltaram para a escola no 3º ano do fundamental, né? Porque passaram o 1º e o 2º ano em casa, né? Sem conhecer o espaço da escola, sem frequentar o espaço da escola, sem fazer prova na escola, sem assistir aula na escola, né? Então, assim, eles saíram da educação infantil direto para o 3º ano. Então, esse desafio dos alunos dos anos iniciais também é outro que me parece importante em relação à questão do conteúdo, né? Da formação da parte do cognitivo. E o terceiro ponto é uma falta de motivação e de dificuldade para o aluno estudar, né? Então, quando a gente pega esses 3 dados, eles mostram ali para a gente, né, a questão do conteúdo, o quanto que a gente construiu um modelo de escola, um modelo de aula, que é um modelo muito ancorado na necessidade do professor, da aula acontecendo ali presencialmente, e que abria pouco espaço para a construção de elementos que vão além da sala de aula, né? E a gente vai trazer muito sobre essa coisa dos territórios formativos além da sala de aula, que a gente entende que é um ponto muito importante. E o que eu estou falando aqui? Se o aluno ele volta, se ele perde o ritmo de estudo e agora ele tem dificuldade, falta motivação para ele estudar, ele perdeu o ritmo. E essa cultura é uma cultura que não estava consolidada nele, né? E a gente tem falado muito sobre essa coisa da construção, da importância da construção da cultura. Então, o primeiro grande desafio que a gente percebeu foi o desafio em relação ao conteúdo, que é a primeira preocupação da escola, né? E talvez esse seja o momento da gente revisar se esse é o momento da gente estar tão preocupado com o conteúdo ou a gente passar a se preocupar em resgatar. O Pablo fala muito sobre isso, vou passar para você explorar um pouco isso, Pablo. Resgatar um tecido que está esgarçado, que está desgastado, antes da gente se preocupar com o conteúdo. Pablo. Beleza. A gente vê essa preocupação, eu chamaria, além de conteúdo, atraso na aprendizagem, né? Essa é provavelmente a maneira que a escola refere isso. E isso está fora de toda dúvida, tanto pelo que aconteceu durante a pandemia, que o ritmo de aprendizagem foi mais lento, quanto pelo que está acontecendo após a pandemia, onde o restabelecimento dos modelos tradicionais e clássicos de aprendizagem também estão tendo dificuldades para funcionar. Então, a gente consolida atraso de aprendizagem respecto da aprendizagem esperada na grande maioria dos alunos. O que a gente diz é que abordar esse problema como se fosse causa tem o risco de estar perdendo outra causa anterior, mais essencial para que esse processo se restabeleça com eficiência. Isso quer dizer que se não há um tecido emocional e socioemocional razoavelmente restabelecido, o cognitivo não vai rolar. Eu vejo muita escola, a gente vê muita escola ansiosa por restabelecer processos didáticos, mas não medindo suficientemente bem se a estrutura socioemocional está restabelecida para suportar
esse restabelecimento dos processos didáticos. Então, o processo didático começa a patinar e ninguém entende muito bem por quê. E patina porque não tem base. E a base não cognitiva, a base emocional. Então, o que a gente recomenda para as escolas vale a pena parar, digamos assim, ou perder mais um pouco de tempo em restabelecer o tecido socioemocional, para que depois a recuperação da aprendizagem seja eficiente. Para mim, que o processo de aprendizagem não tem um ritmo pré-estabelecido. Ele não é uma linha de produção, onde você tem uma máquina que processa X produtos por minuto. Ele pode ser mais acelerado ou menos acelerado, dependendo dos contextos e dependendo das exposições. Então, eu acredito que 2022 deveria ser um ano escolar de restabelecimento da estrutura socioemocional da comunidade, do restabelecimento dos pactos sociais da comunidade, do restabelecimento das dinâmicas sociais da comunidade, do restabelecimento da confiança subjetiva das pessoas da comunidade, para depois se restabelecer e até acelerar os processos de recuperação cognitiva. Se a gente não faz isso, eu acho que a gente vai pagar mais caro lá na frente o efeito da pandemia. Às vezes, é bom dar 2 passos para trás para ir pular mais forte para frente. E a escola tem muita dificuldade para fazer isso, porque todo mundo está muito ansioso. Está muito ansioso o MEC, está muito ansioso a escola, está muito ansioso a comunidade. Mas essa ansiedade deveria ser reorganizada, digamos assim, a partir de um discurso forte da escola. É a escola que tem que dizer, gente, se a gente não é gente primeiro, se os sujeitos não são sujeitos confiantes em si mesmos primeiro, falo de professor e falo de aluno, não funcionará os processos didáticos que a gente tem que restabelecer. Então, a nosso entender, há aí um causa-consequência que tem que ser profundamente repensado. Mal. Legal. Eu gosto... Eu gosto de uma coisa que você falou uma vez, eu anotei aqui, que é sem o socioemocional, ela nunca vai atingir os objetivos, né? Então, se a gente se esse tecido socioemocional não for restabelecido, o problema do cognitivo ele não vai ser resolvido. E aí não é uma questão de tempo, né? Vamos aguardar porque o ritmo vai voltar, vamos aguardar porque os alunos vão recuperar o conteúdo, né? Então, se a gente não passar e olhar o que a gente precisa fazer antes de olhar para o conteúdo, a gente não vai conseguir avançar da maneira como a gente pretende avançar. Legal. Boa, Pablo. Segundo, então, primeiro ponto, primeiro item que a gente trouxe aí em relação a essa pesquisa, a partir dessa pesquisa qualitativa com a escola, foi essa grande preocupação com o conteúdo, né? Então, Elton que trouxe algo que eu encontrei nos estudantes em todas as escolas que eu leciono, é o aumento das faltas e preferência do EAD pela facilidade de fazer avaliações. Elton, tá claro isso daí, né, Pablo? E até a correlação, Elton, as ausências mais fortes são nos momentos de avaliação, né? O ponto mais dramático, onde o aluno sente que não está pronto para voltar, é o modelo de avaliação presencial. Aí as ausências são assustadoras. A gente está vendo isso também. Isso. E aí, isso inclusive... Oi. Com licença, tudo bom? Tudo bem, acho que eu não me expressei muito bem com o chat. Eu vou tentar pelo áudio, tá? O que eu percebo é que os alunos eles preferem fazer as avaliações, né, online por causa das escolas mesmo, né? Eles montavam grupos de WhatsApp, né? Tinha o Google ali como referência e muitos deles, na hora que a gente vai aplicar as avaliações, o nível das avaliações a gente tem que ficar diminuindo, porque as notas não são, né? A gente não consegue alcançar. Então, eu percebo que eu trabalho em três escolas, né? 2 colégios e uma escola pública. E percebo que o EAD para eles foi visto como algo tipo, eu vou lá, faço e não vou estudar, sabe? E
E aí agora que tem o presencial, as reclamações são muito grandes. Copiar um texto de lousa, né, fazer um mapa mental, uma coisa mais... Eles não querem fazer, né? Tipo, eles falam para mim, professor, que você mandar para mim pro WhatsApp, tem como, eu posso tirar uma foto da lousa, né? Isso era uma coisa que já existia antes, mas parece que agora deu uma gravada, né? Uhum. Concordo, Beleza. concordo. Mas também, Elton, o que a gente vê ali é que talvez seja a hora de a gente também repensar a avaliação. A avaliação que Google resolve não é uma avaliação suficientemente interessante. A avaliação mais interessante é a avaliação que você resolve com Google. Mas isso a escola não estava acostumada, porque efetivamente você cortava a Google e fazia a avaliação que quiser. Quando você foi para EAD, teve essas duas consequências que você traz. Por um lado, o aluno buscou o atalho, né? Por outro lado, a gente começou a tentar medir outras capacidades que a cola não resolve. E esse me parece um elemento que pode ser interessante como debate na escola, que é qual a prova que a cola não resolve, e essa prova que a cola não resolve é a prova mais interessante, a avaliação mais interessante. Mas eu não vejo a escola também fortemente interessada em pensar esse problema a fundo, né? Mal. E da mesma forma, eu acho que tem o ponto também dessa coisa da motivação para estudar, né? Eu acho que, tradicionalmente, a gente criou uma cultura de que o aluno estuda para fazer a prova. A prova deixou de ser aquela coisa impossível porque ele passou a usar consultas externas. Então, ele perdeu essa coisa do estudo para a prova porque eu resolvo na hora da prova. E esse modelo também, o próprio modelo de estudar, ele é um modelo que precisa ser revisto, né? Esse modelo de estudar, ele precisa... A gente vem falando muito sobre isso, já fez alguns encontros para discutir isso aqui também, que é um modelo em que a gente possa tá criando no aluno uma cultura de estudo independente da prova, independente da avaliação. Então, eles estudam. Com os meus alunos, né, quando eu aplicava minhas avaliações do Colégio Filomena, principalmente, eles reclamavam muito, porque diziam que as minhas avaliações eram muito difíceis, porque eles copiavam, jogavam no Google e não tinham uma resposta precisa. E porque eu falo para eles que muito do que eu coloco na avaliação é daquilo que eu falo em sala de aula, que era para estimular eles a encontrarem as respostas que eles tanto querem naquilo que eu falo, não naquilo que está copiado e colado, né? E tem que trazer reflexão. E aí eu vi o que, quando voltou para o presencial? Uma dificuldade muito grande de concentração naquilo que eu falo. E aí eu comecei a encontrar maneiras mais fáceis, né, mais práticas para eles conseguirem absorver melhor esse conteúdo. Porém, na hora das avaliações, eu tive que diminuir um pouco o nível, né? E assim, com coisas que eu considero, como se diz assim, para a idade deles, não muito adequado, sabe? Uma palavra, às vezes, na hora de se expressar, né, com uma resposta dissertativa, a dificuldade que eles têm com dissertativa aumentou muito, sabe? E aí eu, né, tenho que ficar tentando elaborar as coisas de uma forma que se encaixe melhor, né? É o repensar nessa coisa da avaliação. Eu sou professor de artes, então eu sempre tento estimulá-los a fazer atividade prática e junto com a atividade prática eles já começarem a lembrar daquilo que eles praticaram, eles lançam lá para avaliação, tipo, ó, a gente trabalhou com, sei lá, Mesopotâmia, a gente trabalhou com animais fantásticos, né? Porque foi a atividade que eu fiz, que eu coloquei a mão na massa. Então, fica mais fácil para eles. Mas nem sempre eu consigo. Essa é a verdade. Legal. Obrigado, Elton, pela tua contribuição, pela tua participação. Desculpa aí incomodar, eu falo bastante. Nada, perdão. não incomoda nada. Que isso, a gente gosta quando tem participação. Muito obrigado aí pelo teu depoimento. A Elisângela fala que acredita que esse primeiro semestre foi muito desafiador, mas no segundo acredita numa retomada melhor, com as emoções mais amenizadas. E o Thiago fala que o desequilíbrio socioemocional acaba interferindo nas avaliações. O segundo ponto que a gente também chegou aí é sobre esse desafio do socioemocional, né? Então,
desmotivação de uma forma geral, o desejo de socializar versus a dificuldade de socializar, a retração de muitos alunos, a dificuldade que eles têm ali em lidar, e, ao mesmo tempo, o crescimento do número de casos individuais em que eles manifestam, né, dores, enfim, casos, inclusive, de alunos que se machucam, enfim, por conta de uma ansiedade que eles têm. E a gente tem também percebido que isso é uma coisa que tem acontecido em muitas das escolas, tá? E aqui vou trazer um ponto também aqui para você desenvolver, Pablo, que é sobre como é que tradicionalmente a gente lidou com o desenvolvimento socioemocional da escola e como é que a gente olha para frente na perspectiva de necessidade de mudar a abordagem em relação ao socioemocional. Legal, legal. E vamos falar do socioemocional de alguma maneira, independente da pandemia, ainda sabendo que a pandemia colocou um protagonismo para essa agenda muito relevante. Eu vou fazer uma leitura histórica da escola particular, sobretudo na América Latina. Eu diria o seguinte: ela, vamos começar na década dos 50 do século passado. Desse momento para aqui, ela progressivamente foi mudando de uma escola integral, no sentido de desenvolver pessoas na sua integralidade, a uma escola cognitiva, o que na metáfora da neurociência a gente usou várias vezes, uma escola do cérebro inteiro para uma escola de simplesmente um hemisfério do cérebro, né? Quando você escutava um diretor de escola da década dos 50, dos 60, falando da sua escola, o discurso estava muito voltado para valores, para ética, para convivência, para habilidades socioemocionais, que não se chamavam assim, mas que tinha a ver com formar pessoas. Quando você escuta um diretor hoje, o diretor parece um engenheiro de computação cognitiva, né? Fala de Enem, de prova de Enem, de microcompetência de Enem, de habilidade por habilidade, faz como se fosse um tabuleiro que vai preenchendo habilidade por habilidade para compor competência para poder conseguir aprovar um exame. Esse movimento, que não necessariamente é ruim desde o ponto de vista cognitivo, eu acho que houve um avanço em termos de abordagem cognitiva, tem um saldo muito negativo, que é a perda de protagonismo da construção da pessoa como sujeito, né? Como caráter, como personalidade, forjar os caráteres das pessoas, amadurecer, que a gente fala. Então, o movimento que a gente está tentando fazer, e aparentemente a pandemia está nos obrigando quase a fazê-lo, é restabelecer a dimensão de formação integral. Não em detrimento do cognitivo, sino em complemento do cognitivo e em potenciação do cognitivo. Para isso, a escola precisa resistematizar as práticas de amadurecimento do caráter dos alunos, de construção da personalidade dos seus alunos. Sistematizar quer dizer sair da lógica de cada professor faz o que quer por sua própria intuição, o psicólogo da escola resolve, um orientador educacional ótimo resolve para seu segmento, mas a escola como instituição não tem um programa claro. E para pior, a meu ver, apareceram há uns anos alguns programas, modelos sistema de ensino, que se posicionaram no mercado tentando ajudar as escolas a trabalhar o socioemocional. Mas eles cometem um erro, a nosso entender, um falho na abordagem muito poderoso, que traz muita consequência. Que é dado que eles se enxergam como sistema de ensino, também pegaram do sistema de ensino a lógica da abordagem pedagógica. Então, são produtos instrucionais, onde alguém dá aula e alguém recebe aula sobre o conteúdo socioemocional e usa todas as ferramentas e os artefatos próprios do instrucional. Um livro, uma prova, um material para o professor para dar aula, algum outro suporte para estudar e grade horária. A nosso entender, isso faz com que a escola sinta que faz uma coisa, mas o impacto disso, o resultado disso é muito
é muito falho. E com pouca constância e evidência do resultado falho, a não ser o que nos traz a pandemia. Então, a nosso entender, a escola ter consciência que precisa sistematizar esse trabalho, mas também ter consciência de que se sistematiza de uma outra maneira, porque a índole, a substância, a materialidade do desafio é diferente. Você não ensina a história da mesma maneira que desenvolve personalidade. São dois desafios educacionais de estrutura diferente. Vou parar por aqui, Mau, depois a gente aprofunda nisso. Legal, beleza. E o terceiro ponto, para a gente fechar esse primeiro bloco, é o desafio em relação à comunidade de uma maneira geral, né? A gente falou muito aqui dos alunos na perspectiva do conteúdo, dos alunos na perspectiva do socioemocional, e agora saindo dos alunos indo para a comunidade, o que eu estou chamando de comunidade, que eu estou incluindo principalmente os professores e as famílias. Em relação aos professores de uma maneira geral, o que a gente tem escutado muito é que falta o olhar dentro da sala de aula, para além do conteúdo, para o socioemocional, né? De olhar para aquele aluno e perceber naquele aluno que ali tem uma dificuldade, que ali tem uma fragilidade, que ali tem algo mais importante do que aquele conteúdo naquele momento que ele precisa absorver. Em paralelo, a gente tem percebido também muito sobre um cansaço, né? Então, é um problema também que afeta nesse retorno muito dos professores. E, além disso, ainda muita resistência na equipe de professores, né? Do tipo, quando a escola faz alguma iniciativa do trabalho de socioemocional, a gente escutou aqui de alguma escola, por exemplo, que tem professor que fala que quando você tem um trabalho voltado para o socioemocional, um tempo por semana, para fazer uma atividade, alguma coisa, o professor comenta assim: vocês estão dando muita voz aos alunos. Né? Então, assim, quando o trabalho é feito, eu acho que a falta, isso tem muito a ver com a falta de formação, né? Para esse olhar, o que tem que acontecer, e a falta de uma cultura dentro da escola gera isso. E o outro grupo aqui é o grupo das famílias, né? Que além das dificuldades financeiras que muitas delas passam a se preocupar muito com as notas, né? E passam a delegar muitos problemas para a escola. Então, a gente tem um olhar sobre isso, né, essa perspectiva da comunidade, que é um olhar que envolve duas palavras. Uma palavra é cultura, outra palavra é formação. Tradicionalmente, a gente investe muito na formação num viés muito pontual quando há esse investimento. Tradicionalmente, a gente afasta muito as famílias da escola, entendendo que a família é um problema. Não vou trazer uma família para cá. Traz quando tem um evento, né? Então faz uma festa, faz um evento e traz, olha o que a gente está fazendo, mas traz pouco para a rotina, investe pouco na formação da família, investe pouco em mostrar o valor da escola para a família, para que a família ela passe a olhar para a escola de uma forma diferente. Então, eu queria trazer aqui, Pablo, eu queria que você deixar esses dois pontos, que são pontos que eu acho bem importante da gente explorar. É como esse contexto abre um espaço para a gente criar uma nova cultura, né? E você tem uma definição de cultura, quando a gente fala de cultura de estudo, cultura de explicação, que eu acho que é bem legal. E como é que você cria um novo modelo de relacionamento com a comunidade de uma maneira geral, envolvendo professores e famílias, para que você esteja o tempo inteiro mostrando a sua autoridade, aportando valor ali, acompanhando o desenvolvimento dessas pessoas. Legal. Seguindo com aquele movimento que histórico da escola, outro dos elementos muito ligado com aquele movimento, com as razões daquele movimento que a gente vê na escola, é uma perda progressiva de autoconfiança da escola e uma certa diluição do conceito de instituição. Muitas escolas são quase uma ponte direta entre o aluno e o professor, e pareceria que a instituição se dilui. E, por outro lado, cresce também, obviamente, por razões de consequência direta, a pressão ou a autoridade, eu chamaria, das famílias por sobre a escola. Então, o movimento geral que eu vejo como necessário é
restabelecimento de mais instituição educacional. As escolas devem se posicionar, a meu ver, como instituições que sabem o que fazem, que têm uma identidade, que têm uma ideologia, que têm uma proposta, e que confiam na sua proposta. E tentar, com isso, reacomodar as famílias no lugar de usuários da instituição, de clientes da instituição, de pertencentes à instituição, mas não de consultores da instituição. Eu quero mais instituição, mais presença da diretoria, mais discurso da direção, mais voz, ênfase da direção, mais autoridade, que não autoritarismo, mais autoridade, mais entidade. Eu gostaria, e me parece que a gente foi perdendo com os anos, que quando uma família entra numa escola, sinta o peso de estar entrando numa instituição, de estar entrando num antro de saber que tem suas convicções, que tem seus discursos, que tem suas propostas. Eu sinto que muita escola perdeu isso, né? E então, quando alguém entra lá, não sente que está conversando com a instituição. A igreja fez isso muito bem, né? A igreja e os bancos fazem isso muito bem, né? Em termos também espaciais, criam edifícios muito simbólicos, porque você sente quando entra que entrou, né? Na escola é mais difícil fazer isso, mas não se trata tanto do prédio, não se trata tanto da porta, se trata muito mais da narrativa, da voz e da autoconfiança. Então, há um trabalho emocional e socioemocional da instituição com ela mesma, da recuperação da confiança, da identificação com seus próprios princípios, da convicção de que sua proposta de valor faz sentido. E a não negociação disso a cada momento, em cada lugar, com cada um que vem falar com a escola. É por aí, mal, que eu vejo as coisas. Assim, acho que tem o ponto aí de quando você recupera essa autoridade, essa entidade, você se apropria, sabe do que está acontecendo, né? E eu acho que saber o que está acontecendo hoje tem 2 pontos aí nesse contexto que são fundamentais. Primeiro, famílias. Famílias estão lendo jornais, estão vendo que tem um monte de crise e ansiedade estourando e estão pensando assim, cara, será que vai acontecer na minha escola? Será que vai acontecer no ônibus do meu filho? E que mensagem a escola está passando para as famílias para falar assim, cara, a gente está fazendo um trabalho aqui e aqui a chance de acontecer é menor, porque existe um trabalho sendo feito. De que forma a escola está comunicando isso e mostrando que está investindo no socioemocional do aluno, né? Então, esse é um primeiro. E o segundo não dá para esperar que o professor ele tenha, não dá para ter a expectativa, né? Que o professor ele tenha já a formação, a preparação para que ele possa entrar e fazer o trabalho do socioemocional. A verdade é que o professor sai da universidade, eu estou falando isso porque eu sou professor. Tá? Eu sou professor. E eu saí da faculdade, me colocaram numa sala de aula e eu não sabia como dar aula. Eu aprendi a dar aula dando aula. Eu aprendi a dar aula vendo outros professores dando aula. Então, se a gente sai da faculdade sem aprender a dar aula, imagine lidar com questões de ordem socioemocional, que são agendas. Assim, formar liderança, formar oratória, ajudar no autogerenciamento, no autoconhecimento. Então, como é que você constrói um tempo de aula? Como é que você organiza um planejamento para que você diminua a pressão sobre o professor? Tem que terminar esse conteúdo até aqui? E, assim, equilibre isso com... Além do conteúdo, é importante você orientar ele ali. Então, eu acho que tanto a construção dessa entidade quanto o investimento na formação da equipe de professores, eles passam pela criação de uma nova cultura. E aí, Pablo, eu queria que você explorasse um pouco esse ponto da criação de cultura, né? Como é que você cria cultura nova? Até, de repente, a partir do exemplo da cultura de estudo, né? Eu queria reforçar essa coisa da cultura. A cultura, a definição mais habitual de cultura, eu acho que ela é eficiente, é o conjunto das práticas de um determinado coletivo, né? Então, a cultura de uma escola é o que essa escola, de fato, faz recorrentemente. Então, se ela tem uma cultura de cuidado de alguma coisa, é porque ela tem umas rotinas de cuidado dessas coisas. E se ela tem uma cultura mais negativa, é porque tem algumas rotinas explícitas e implícitas que alimentam essa outra coisa. Então, você
precisa mudar os padrões de comportamento das pessoas. Eu acho que, para isso, o primeiro fator que tem que ser restabelecido nas escolas, volto a dizer, é o discurso, o que mais modernamente chama narrativa. As escolas, em geral, não contam bem sua própria história. Não sua história histórica, vale a redundância, sino sua história no sentido de por que eu existo, o que eu tenho para aportar, que é o que me move, que é o que me faz única, diferente e essencial. Quando você vai para uma escola e essa história que define e dá corpo à instituição é bem contada, você sai completamente admirado de uma escola, né? Completamente admirado. Mas provavelmente, se você vai e fala com as famílias e até com os alunos não conhecem essa história que te admira. Então, eu acho que o primeiro que a escola deve restabelecer são relatos que fortaleçam sua própria entidade. E para isso temos que ter o texto do relato e speakers do relato, pessoas que transmitem isso com o tom adequado, com o ênfase adequado, com a autoconfiança adequada, com a potência adequada e com o formato adequado. Isso começa a mexer na cultura. E depois, a outra coisa que ajuda a mexer em cultura são rituais, né? Eu vejo hoje a escola, por exemplo, que não tem um ritual socioemocional relevante. E quando eu chamo ritual, eu chamo um cerimonial mesmo, que se repete rotinariamente. Vou dar dois exemplos de cerimoniais super eficientes para criar cultura. Um foi, durante muito tempo, agora está um pouco mais perdido, o cerimonial da identificação com a pátria, né? Quando eu estudei, provavelmente quase todos nós outros, quando estudamos, quase todo dia se cantava o hino nacional na escola, né? E se fazia um ritual perante a bandeira do país, etc. Isso está meio perdido. E isso funciona bem como ritual de nacionalidade. Os alunos atuais têm menos isso, porque a escola relaxou cerimoniais ligados à nacionalidade, pátria, pertence, a meu ver. E outros muito próprios da escola religiosa, né? Que ela tem cerimoniais de religiosidade muito estabelecidos, rezo e esse tipo de coisas. Se a gente conseguir ritualizar outras dimensões da escola, se a gente conseguir ritualizar momentos onde o socioemocional ganha entidade na escola, isso vai permear na cultura e isso vai forjar cultura. E essa cultura será verdadeira. Eu acho que a gente fez isso bem na tecnologia, por exemplo. A escola hoje está, quase toda a escola está cheia de rituais tecnológicos que demonstram que a tecnologia existe na escola e que é validada na escola. E isso ajudou muito. Durante muito tempo, a tecnologia não tinha rituais, não conectava com a cultura, era marginal, e então a tecnologia não alavancava processos fundamentais escolares. Hoje, sim. Então, me parece que, assim como a gente ritualizou alguns elementos que permitiram criar cultura, faltam outros, no socioemocional, claramente. No bilinguismo, por exemplo, a escola está se ritualizando cada vez mais, né? É muito frequente encontrar alguém na porta da escola cumprimentando os alunos good morning e não bom dia. Um ritual muito básico que começa a criar cultura. E funciona mesmo. Mal. Legal. Vou aproveitar aí, então, esse ponto que você traz sobre ritualizar o socioemocional para avançar, então, para a segunda parte aqui da discussão, que é uma discussão mesmo sobre a abordagem para o socioemocional, tá? Eu vou compartilhar aqui 6 pontos, Pablo, que eu tenho. Eu não consigo compartilhar a minha tela. Deixa eu colocar já como... Obrigado. 6 pontos aqui, Pablo, para a gente organizar um pouquinho aqui a fala em relação a essa nova abordagem do socioemocional, para o socioemocional. Espera aí, Mal. Paulo... Pronto, Legal. Maurício, tenta agora, por favor. Obrigado, Paulo. A gente, quando começou
a olhar, né, e a construir um novo olhar socioemocional a partir dessa experiência com escola, enfim, a gente chegou a um caminho para revisitar essa abordagem socioemocional que passa por alguns passos. Você está vendo aí, né, Pablo? Tô. Então, queria explorar esses 6 elementos aqui, Pablo, sobre essa abordagem socioemocional. Passo para você aí. Legal, legal. Ficaram legais, até parabéns. Tá bem colocado e bem estruturante do que a gente entende por um programa de desenvolvimento socioemocional de uma comunidade. Do reativo para o formativo. Habitualmente a gente vê nas escolas que o modelo de reação perante os casos mais dramáticos de comportamentos socioemocionais disfuncionais, ele está previsto, né? Então, a escola tem habitualmente alguém que trata os casos mais graves. Um aluno veio com faca na escola, outro aluno se automachuca, outro aluno diz que quer se suicidar. A escola reage. Mas está menos estruturada para o que medicina chama prevenção, né? Que não é atingir o emergente, sino atingir a estrutura que contém o emergente em estado latente. Então, tratar a agressividade não do cara que traz a faca, sino da agressividade latente inserida na comunidade como um todo. A gente está tentando propor para as escolas mudar esse foco. Vamos trabalhar com todos na sua latência e não simplesmente reagir tardiamente na emergência. Esse é um processo de troca cultural muito relevante. A medicina briga com isso o tempo todo, né? Que tem muito a ver com o segundo ponto. O segundo ponto é passivo, reativo. Você espera e reage quando houve algum caso, quando você identifica um caso. O outro é você vai buscar, vai diagnosticar a latência das coisas. Isso permite um trabalho, primeiro, que reduz os acidentes, os casos dramáticos, e, por outro lado, garante à escola um trabalho sistemático de mapeamento das possibilidades futuras de risco. O terceiro ponto para nós é essencial, que eu falei um pouco antes, né? Todas as abordagens que a gente está vendo na escola hoje de socioemocional, à exceção da Vivadi, são modelos instrucionais, né? Modelos que respondem a uma tese pedagógica, que é a tese de que o que educa é o conteúdo. Então, você tem que criar dispositivos de transferência de conteúdo mais eficientes possíveis. E a escola, o sistema educacional como um todo, tem basicamente 2. Um é alguém dando aula, ou seja, alguém que tem o conhecimento, passando e repassando o conhecimento para quem não tem conhecimento, o aluno. E outro é o livro didático, né? que é onde o conhecimento está estruturado e o aluno tem que recebê-lo como um objeto que contém o conhecimento e ele tem que abri-lo para poder se relacionar com esse conhecimento. E as avaliações são funcionais a essa lógica. E isso traz muitas formações secundárias, como o frente da sala de aula, o aluno passivo escutando, e por aí vai. A gente acredita que esse modelo não funciona para o socioemocional, porque ninguém resolve, melhor falado, ninguém desenvolve seu caráter sabendo coisas. Desenvolve seu caráter vivendo coisas, experimentando coisas, passando por situações que comprometem a subjetividade. Então, a gente passa isso de instrucional para experiencial. Para isso acontecer, o ponto 4 é essencial. A sala de aula, ela é muito condicionante. Ela está estruturada e funciona maravilhosamente bem para um tipo de dispositivo, e ela é péssima, inflexível, incômoda para mudar esse dispositivo. Então, o que a gente faz é tentar fugir da sala de aula, encontrar outros momentos que a gente chama mais líquidos, né? Mais flexíveis, menos estruturados, que podem ser mais curtos, podem ser mais longos, podem ser mais individuais, podem ser mais tecnológicos, podem ser mais transicionais, onde você produz pequenos dispositivos e momentos
que tem efeito formativo não instrucional. E aí a gente começa a criar uma sistematização de outros territórios da vida institucional que não passa necessariamente por tempo e espaço de sala de aula. A ideia de currículo vai para uma ideia de matriz, né? Isso tem muito a ver com o conceito de mosaico. A ideia é você tem uma referência geral de competências que estruturam um caráter maduro, mas não necessariamente tem uma rota única para isso, que seria o que representa a palavra currículo nessa frase. A gente prefere falar de estruturar uma matriz mosaico, e as estratégias, os caminhos e as maneiras que cada caráter, que cada subjetividade chega lá, podem ser mais individuais, podem ser mais flexíveis, podem ser mais pessoais. E o que a gente tenta fazer. E depois, não se trata tanto de avaliar, sino se trata de poder levantar dados do que vai acontecendo. A gente não quer avaliar a experiência, a gente quer simplesmente recavar dados da experiência, sem que a pessoa que está vivendo a experiência sinta que está sendo avaliada e tenha que se avaliar para isso. Quando você faz uma compra na Amazon, você não está sendo avaliado, mas a Amazon coleta dados do seu comportamento na compra. Essa tecnologia que permite recavar dados sem você ter que fazer uma prova ou responder um questionário é ótima, porque então o sujeito da experiência tem uma experiência fluida, livre, plena e tranquila, e por outro lado, os responsáveis do desenvolvimento do caráter deles estamos completamente munidos de dados para poder fazer a nossa prática cada dia mais precisa e melhor. Mal. Legal. Bom, gente, em cima dessas reflexões aí, deixa eu ver aqui, pegar aqui algumas perguntas para a gente partir para uma coisa mais prática que a gente vai fazer aqui. O Pablo vai sair também. Vou trazer a Fátima aqui para a gente tocar a terceira parte da nossa discussão. A cara da Fátima pega de surpresa. Posso me despedir? Gente, eu tenho um compromisso pessoal que eu não consegui adiar, assim que eu vou ter que sair às 10. Obrigado pela participação de todos, pela permanência de todos durante essa hora de trabalho, né? E aproveitem a última meia hora, que é a meia hora de troca, de intercâmbio, que a gente quer saber como tudo que a gente falou até aqui bate em vocês e a gente tirar algumas conclusões do trabalho em grupos de vocês. Mal, Fátima, deixo com vocês. Obrigado e bom final do trabalho hoje para todos. Valeu, Pablo. Bye, bye. Vou trazer aqui, obrigado, alguns comentários. Daniele fala, na nossa escola tem o hino nacional toda segunda-feira, trabalhamos no Socioemocional Projeto de Vida. Também temos professores mediadores, onde eles ajudam os alunos a resolverem seus conflitos internos e externos. Uma coisa que também faz toda a diferença é o aluno tutor, que ajuda os novatos. Gosto bastante dessa ideia do aluno tutor, tá, Daniela? Eu acho que também atribuir papel ao aluno nesse processo ele é super importante. Tem a ver com essa coisa também do aluno passivo para o aluno ativo, né? Então, a gente precisa trazer ele para a atividade também, entender que esse aluno hoje ele é um aluno que tem muito a contribuir, tem muito a falar e muito a ensinar para a gente também. Então, esse aluno ativo ele é fundamental. Deixa eu ver aqui, Patrícia fala que em nossa escola implantamos um dia mensal para uma assembleia com os alunos, para informarmos dos nossos planos que faremos no próximo mês e conquistas do último mês. E criamos uma caixinha de sugestões e críticas para os alunos e a participação tem sido incrível das crianças. Legal, Priscila, muito bom exemplo compartilhado. A gente vai partir por uma etapa agora que a gente vai fazer uma atividade aqui em grupos, até para que vocês possam se conhecer um pouquinho. Mas antes de eu passar para essa atividade aqui em grupos, né, que vai ser um desafio, eu queria trazer um pouco a Fátima aqui para a gente explorar um pouco o conceito do que significa, né, e o que para a gente, qual é o nosso olhar sobre o significado de sair do instrucional e vir para o experiencial. Tá? O que significa a gente construir um modelo de formação baseado em experiências ao invés de um modelo de formação baseado no acúmulo de conteúdos. Fátima,
faz uma introdução aí sobre como é que a gente vê e constrói essa coisa das experiências para que a gente possa passar para uma atividade mais prática. Você está... Então, tá no mudo, não vai lá. Então, bom dia a todos. Conheço alguns de vocês que estão aí. Muito obrigada pela participação. Eu acho que essa palavra, né, experienciar, tem sido uma palavra muito utilizada na educação, principalmente pós a BNCC, quando se fala em mão na massa, em cultura maker, em contextualizar. Mas será que a gente está fazendo isso mesmo? Nós conseguimos, às vezes, pensar, né, de uma forma mais apropriada, quando a gente pensa em conteúdo, né? A gente consegue imaginar, contextualizar, né? O que é isso? É aquela famosa pergunta que todos nós fizemos enquanto estudantes, enquanto alunos. Para que eu estudo isso? Para que serve isso? Então, a gente sempre pensa, né? Vamos dar uma aplicabilidade ao conteúdo ensinado. É mais fácil para o aluno aprender quando ele vê sentido naquele aprendizado. Isso daí a gente está falando da parte cognitiva, né? E hoje a gente tem uma escola que tem, graças a Deus, trabalha os dois hemisférios, né? O cognitivo e o não cognitivo. Será possível experienciar o não cognitivo? Claro que é. A Vivadi faz isso, né, Maurício? A gente traz experiências, vídeo-experiências, na realidade, que fazem o quê? O aluno refletir sobre algumas competências socioemocionais da vida diária, da rotina dele, da faixa etária dele, o que é mais importante, né? E faz com que ele pense e reflita e construa, isso é que é o mais importante, o seu próprio socioemocional. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, não é uma videoexperiência engessada que pretende ensinar o que é socioemocional, mas sim vivenciar para que cada um construa a sua própria história, passando por reflexões e momentos que dizem respeito a algumas habilidades socioemocionais. É isso? Fui clara, Maurício? A gente Legal. tem dois lados aí de experiência. Legal. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer, porque você faz parte da equipe de conteúdo, então queria que você compartilhasse um pouquinho. A gente agora vai fazer o seguinte, a gente é um workshop, né? Workshop. Então, assim, já falamos bastante sobre teoria aqui, mas falta a parte do work agora, de colocar a mão na massa, e a gente quer construir esse senso de comunidade, para que vocês possam também se conhecer entre vocês, enfim. Eu vou trazer aqui um caso, tá? A gente vai colocar vocês em grupos, né? Chama-se breakout rooms, em salas assim, reunidas em grupos de 5, 6 pessoas, para que vocês possam se conhecer, né? Se apresentar quem vocês são e coletivamente construir uma proposta, tá? Vamos dar aí 10 minutinhos para que vocês possam se conhecer e construir uma proposta. A proposta é o seguinte: eu tenho esse caso aqui, que está compartilhado na tela, que é um caso que recentemente a gente se deparou com ele, tá? Uma escola compartilhou o seguinte: tomamos ciência da existência do site Omegle, aplicativo de chat e videochamadas com qualquer pessoa no mundo, conhecidas ou não, e que crianças, adolescentes, jovens e adultos estão utilizando o mesmo de forma bastante ampla, sendo considerado um dos sites do momento. O uso desse tipo de site pode trazer um risco eminente aos seus usuários, pois estão entrando em contato com desconhecidos de diferentes nacionalidades, idades, etc. Como o site pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer momento, as informações que acabam vazando nas imagens captadas são as mais diversas possíveis. Objetos que existem dentro das residências, sistemas de segurança, se uniformizados, a empresa em que trabalham, a escola em que estudam, o local em que residem ou frequentam, enfim. Para os malfeitores, tudo se torna relevante.
certamente existem outros aplicativos nesses mesmos moldes e fazemos o alerta para que acompanhem de perto o que seus filhos instalam em seus aparelhos e os endereços por onde navegam na rede. Inicialmente, todos os aplicativos oferecem proteção total aos usuários, mas sabemos que na prática não isso acontece. Casos de assédio, pedofilia, sequestro, enfim, de muitas ações ilícitas ocorrem no meio desses aplicativos. Os próprios jogos precisam ser fiscalizados pelas famílias, pois muitos possuem salas de bate-papo e não temos a certeza de que quem está do outro lado é verdadeiramente uma criança da mesma idade. Gente, casos como esse vão aparecer aos montes ao longo dos próximos meses, anos. Né? Primeiro porque a quantidade de jogos aplicativos surgindo, ela só acelera. Segundo, porque foram 2 anos de isolamento em que as crianças se socializaram com outras pessoas, em muitos casos aleatoriamente. Né? Então, assim, a gente lida com essa situação como? Isso daqui eu estou tirando de uma comunicação de uma escola específica. Tá? E depois, no final, eu vou contar para vocês como é que essa escola lidou com essa situação. Mas a minha proposta é o seguinte: pensando nessa ideia de sair do passivo para o ativo, sair do instrucional para o experiencial, eu queria que vocês, em grupo, construíssem uma proposta experiencial, formativa, relacionada a esse problema, que é um problema de cidadania digital. Rê, você pode colocar o pessoal em grupos agora, por favor. Pronto, já todo mundo já está sendo direcionado. Tem gente que ainda não foi. Peraí. Arthur, não está aparecendo nenhuma mensagem para você ir para o grupo? Peraí.
Oi, gente. Bom, a princípio reunir as pessoas nos breakout rooms foi ótimo, porque agora eu estou conseguindo ver as pessoas, né? Antes eu via só os nomes, agora eu estou vendo que legal. Gostei disso aí. Opa! Eu estava falando e me cortaram, né, Ricardo? Eu nem tinha visto que o nosso tempo estava acabando. Mas que legal poder ver. Tem gente que fugiu, né? Teve gente que eu acho que quando colocou no breakout room, não quero falar, não quero que me veja, não quero que... Você vê como é que a gente tem que trabalhar essa coisa do socioemocional da gente também, né? A gente morre de vergonha, a gente não tem medo de falar, tem medo de ligar a câmera, tem medo de ser julgado. O tempo inteiro a gente está enfrentando os nossos medos, né? E aí a gente, de repente, pega os alunos e fala assim, olha só, você não pode agir assim. Mas a gente é assim, né? É difícil a gente lidar com isso sabendo que a gente é assim, né? Que legal que as pessoas ligaram a câmera. Mas fugiram mesmo, assim, sei lá, 20% das pessoas foram embora quando eu dividi em breakout rooms. No momento de... Acho que todo mundo gosta dessa coisa de ser aluno passivo, né? E não estudante ativo, né? Todo mundo quer ficar ouvindo, mas na hora que tem que falar, mesmo sabendo que dentro daquela história toda que a gente... Não, Tatiana, tudo bem, você está perdoada. Daquela história de que a gente aprende mais explicando do que ouvindo, mesmo assim a gente não segue essa linha. Bom, foram legais as discussões, né? O nosso grupo foi super legal, eu estava num grupo aqui, foi super legal a discussão. E eu queria ouvir, assim, quem gostaria de compartilhar uma das discussões que aconteceram? Voluntários que vão trabalhar aí, vão trabalhar a sua como é que chama? Vulnerabilidade. Vai, Então, Daniela. A Daniela levantou a mão. Obrigado. Depois você faz, Fátima. não, eu ia falar para o Elton, que ele tá desde o início, né, do nosso evento, falando tanto, e ele ficou no nosso grupo, e é uma pessoa muito bacana, professor de artes, fala bastante em protagonismo, acho que ele pode falar aí como porta-voz do nosso grupo também. Legal. Deixa a Daniela, então, falar primeiro. Vai lá, Daniela. Bom, eu sou professora do Colégio Raízes, sou professora de filosofia, e aí o socioemocional meio que caiu no meu colo como um presente, creio eu, porque eu sou psicopedagoga também, então tudo conversa, assim, com a minha atuação e com o que eu acredito. O nosso grupo, a Adélia Veríssimo, que foi uma das pessoas do nosso grupo, ela trouxe uma experiência de crianças, adolescentes que na pandemia suicidaram-se em aula, assim, enquanto estava acontecendo aula online. Os professores correram até lá para ver se podia fazer alguma coisa e não houve tempo e tal. Então a gente estava falando o quanto as pessoas subestimam a dor do outro, né? Quanto assim as pessoas acham que é uma fase, que é coisa de adolescente. Eu vejo em sala de aula, muitas vezes as crianças vêm me trazer essas dores, às vezes expressam em prova, que eu sempre gosto de usar nas provas esse momento de conversa com ele. E aí eu falo, preciso de ajuda, conversa com seus pais. Meus pais acham que é frescura. E aí foi um outro assunto também que a gente falou sobre, que é essa questão dos pais estarem trazendo para a gente na sala de aula a educação dos filhos. E aí eu falei, é muito por não saber como fazer. Então, as crianças não sabem como lidar com essa questão das redes sociais, os pais também não sabem, e aí a gente termina sendo o despejo disso. Só que a gente percebe que os professores também muitas vezes estão perdidos, né? Por isso que eu acho importante a questão do socioemocional para mim. Eu achei muito importante cair para mim, assim. Uma proposta que o grupo pensou, como experiência disso, na própria sala de aula, abrir o Migo. É uma coisa que eu falei, hoje minha filha mais nova não, do meio, tem 18 anos, e na época da pandemia, ela com uma amiga abriram esse Migo em casa. Aí botaram, eu não entendi exatamente por quê. Aí botaram capuz, gorro, botaram óculos de sol, e no fundo era uma parede branca, né, lá do quarto. E aí falando, mãe, olha isso, olha o que tá acontecendo. E aparece gente de tudo quanto é jeito, perguntas de tudo quanto é jeito, pessoas mostrando órgão genital, fazendo perguntas para elas, perguntando de onde são e tal. Aí você pode ir passando, né? Próximo, é bem ativo, se você quiser. Você pode parar e conversar com a pessoa, ou você pode passar o próximo. Então, conforme acontecia alguma coisa assim, elas passavam. Mãe, que horror, né? Enfim, naquele momento, eu estava por perto, elas se sentiram seguras em mostrar, em falar, porque eu também não julguei, assim, que horror, nananã. Achei interessante elas deixarem ali,
não lido como, apareceu lá um órgão genital e que horror, porque eu lido como todo mundo tem, o que tem que pensar é a forma como estão se utilizando disso, e até essa questão, você pode se livrar disso, se livra, né? Se você não tiver interesse, obviamente, espero que não, em determinados momentos. Então, eu tive essa experiência com ela, com elas, aí quando falou, e engraçado, era uma criança, uma adolescente, né, na época, amiga dela, que em casa não teria esse espaço. Então, na minha casa é uma coisa assim que é óbvio que eu sei dos riscos, mas eu gosto de estar por perto, assim, de falar, gente, ó, que esquisito, que não sei o que lá, mas não é um fim do mundo, enfim, né? É importante saber que isso existe e poder falar sobre os riscos, eu poder rir junto, enfim. E aí a gente pensou, sugerimos lá no grupo, trazer a experiência do acesso na escola. E aí mostrar, olha só o que está aparecendo, olha o seu nome com a sua escola, olha as informações que você está passando. E também eu acho que estimular o fato de você pode sair disso, porque às vezes, muitas vezes, a pessoa se sente refém da situação, né? Assusta e trava e, ai meu Deus, ou tipo assim, que medo que o meu pai e minha mãe vão saber, então eu não posso sair, eu não posso ser autônoma na situação, né? Enfim, vou parar por aqui porque eu falo muito. Legal. Obrigado, Daniela. O London falou que acompanhou presencialmente o trabalho que você está fazendo com Fundidores no Raízes e disse que é incrível, viu? Parabéns. Gosto bastante. Legal. Quem mais gostaria? Temos tempo para mais uma pessoa compartilhar. Quem gostaria de compartilhar como foi a discussão no grupo? Todo mundo tímido? Não tem ninguém disposto a trabalhar sua vulnerabilidade? Posso falar? Vai lá, Elton. Um minutinho, vai lá. Vamos lá, vamos tentar. Assim, foi bem curto, né, o tempo para a gente poder falar, mas foi bem enriquecedor. A Fátima é ótima. Ela... Travou, eu acho, né? Vou apresentar. E a Fátima é uma coisa interessante. Tipo, além de todas as minhas experiências profissionais, eu sou mãe e avó. Eu sou pai também. E eu sei como é que funciona essa coisa do limite. Com ela, passei por situações... A gente está com dificuldade de te ouvir, que você está travando um pouquinho, Elton. Melhor tirar a sua câmera, fica melhor às vezes. Espera aí. Melhorou agora? Melhorou, vai lá. Ah, tá. Então é a minha internet que não é das melhores. Então, a gente compartilhou experiências. Eu, no caso, compartilhei a experiência de uma escola que eu trabalhei, onde a frase "eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais o que eu posso fazer", que é da mãe falando do próprio filho, né? E eu acredito que filho é muito espelho daquilo que ele vive, né? Espelho dos próprios pais. E às vezes os pais eles não enxergam isso, né? Porque eles querem tanto o melhor, amam tanto seus filhos, esquecem que eles são sujeitos, que eles têm escolhas e que eles têm referências, né? E nós temos que ser uma referência positiva. E impor limites, eu acho que é a chave da situação. Legal. Obrigado, Elton. Mais alguém gostaria? Nada. Beleza. Bom, gente, eu acho que, assim, eu trouxe esse caso por quê? Esse também é um caso clássico do que a gente está falando quando está falando de socioemocional, tá? Primeiro, forma que a escola tem de resolver... Primeira forma que a escola tem de resolver esse problema. Vamos avisar as famílias que devem proibir o Omegle. Então, a preocupação ela não é formativa, ela é reativa. E assim, o Omegle é o de hoje, o Oziggle é o de amanhã, o Odigle é o de depois de amanhã. Então, não é sobre o Omegle. É sobre cidadania digital. Não é sobre um evento que aconteceu. É sobre um elemento que faz parte de uma matriz socioemocional que a gente tem que aprender a construir. E um dos elementos que a gente tem é cidadania digital. Então, como é que a gente cria um processo formativo em relação à cidadania digital, preocupado com a cidadania digital para os nossos alunos, num processo constante, frequente e que esteja dentro da cultura da escola? Segundo,
o que a gente faz é comunica a família que tomou conhecimento disso e pede que as famílias acompanhem. O usuário é o aluno, quem vai encontrar o próximo é o aluno, o afetado é o aluno, mas a gente insiste em trazer o problema. Ah, não, eu sei qual é o problema, a família tem que resolver o problema. Cadê o aluno ativo nesse processo? Cadê o aluno refletindo sobre isso, o aluno participando da discussão, dando voz ao aluno para falar sobre isso? Tá? Nesse caso, ninguém perguntou a nenhum aluno sobre isso, tá? Ninguém perguntou a nenhum aluno sobre o que estava acontecendo. Chegou aos ouvidos da escola, a escola comunicou às famílias. A melhor pessoa para a gente entender o que está acontecendo é o aluno. Então, trazer o aluno para o papel do ativo. Terceiro, você manda uma mega carta para a família, às vezes entra na sala de aula e fala para os alunos assim, olha só, gente, esse site não pode porque vocês estão colocando em risco sua segurança, então não usem. Mais uma vez, enquanto a gente insiste no instrucional, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Como é que a gente transforma isso numa experiência para o aluno? Tá? Então, assim, eu quis trazer esse exemplo para mostrar como é que a gente normalmente reage diante dessas situações e como é que a gente tem pensado aqui. Então, o que é o diferente, Maurício? Para não ficar só no lugar da crítica aqui. O que a gente está fazendo aqui? A nossa proposta é estar atuando o tempo inteiro com o aluno, é o tempo inteiro trazendo... Estava até discutindo isso com o Ricardo, que é professor de Ciências e de Biologia em São Paulo, e eu estava trazendo para ele o seguinte, será que hoje continua sendo mais importante para o aluno aprender Revolução Francesa do que cidadania digital? Eu não estou dizendo que tem que ser mais cidadania digital, mas será que tem que ser mais Revolução Francesa? Será que mais para frente ele pode aprender Revolução Francesa se ele souber usar, por exemplo, o meio digital? Então, o ponto de reflexão que eu queria trazer a partir desse, até para encerrar aqui o workshop de hoje, já passei aqui 3 minutos do nosso horário combinado, é esse ponto. Até que ponto a gente está trazendo o olhar para o socioemocional da mesma forma que a gente traz para o cognitivo? Está investindo tempo e formação no socioemocional como a gente investe no cognitivo. Está abrindo espaço para o aluno como a gente abre no cognitivo. Está acompanhando a evolução como a gente acompanha no cognitivo. Até que ponto a gente consegue avançar num modelo que seja mais experiencial e que dê mais voz aos alunos? Como é que a gente construiu uma experiência a partir disso na Vivadia? A gente pegou um aluno, a gente construiu um roteiro, pegou um aluno que passou por uma situação vexaminosa no Omegle, construiu um roteiro, pegou uma outra criança compartilhando uma história sobre o que o colega passou, tudo fictício, tá? Nada real, tudo ficção. E criou um diálogo entre 2 adolescentes, um contando para o outro o que tinha acontecido. A gente entende que é através das experiências que a gente vai conseguir tocar esses alunos. Né? Tem um exemplo aí muito clássico, recente, não sei se vocês têm acompanhado, mas tem um fenômeno hoje da comunicação, que é um cara chamado Casimiro, né? Casé. Esse cara conseguiu reunir 150 mil pessoas para assistir um professor dando aula de história, 150 mil jovens. Meu filho, que tem 14 anos, entrou para ver uma aula de história sobre o que estava acontecendo na Ucrânia. Quando que a gente conseguiria reunir 150 mil alunos se a gente falasse, ó, teremos uma aula de história sobre a guerra da Ucrânia? Meu pai iria, meu irmão iria, mas provavelmente meu filho não iria. O que toca meu filho ir assistir ao Casé chamando um professor de história? É a perspectiva de estar usando a linguagem, de estar dando voz a eles através de um chat que existe ali e de estar criando um senso de comunidade, né? Então, linguagem, dar voz e criar um senso de comunidade que faz com que o jovem ele se sinta parte daquilo, ele pertença àquilo. E eu acho que a gente é muito bom em comunidade, tem grandes desafios em termos de linguagem e faz muito pouco em termos de dar voz ao aluno para que ele possa dizer o que ele sente, o que ele viveu, como é que ele pode compartilhar isso para ajudar os colegas a conhecerem, a gente avançar nisso. Tá? Então, queria
fechar com essa reflexão. Queria agradecer a presença de todos vocês. Foi uma manhã maravilhosa com vocês. Essa coisa do Breakout Room eu adorei conhecer as pessoas mais de perto. Para quem não conhece a gente, pode procurar a gente em www.vivadir.com.br. O Thiago postou aqui no chat. Quem quiser conhecer um pouco melhor nosso trabalho, tem um link aqui no chat. Tá? Ai, Tatiane, que ótimo escutar você falando que foi uma delícia, viu? Muito bom. Delícia é uma palavra que eu amo. Então, assim, tem ali o link. Vocês podem clicar, conhecer mais, conhecer melhor, tá? Tem o nosso Instagram. Siga o nosso Instagram. A gente tem falado muito sobre esses assuntos no Instagram. É o @vivadir.br. Vai ser um prazer estar conectado com vocês lá. Se quiserem procurar a gente também pelo Instagram. Bom, Fátima, muito obrigado pela sua presença aqui também, pela sua ajuda. Tiago, Rebeca, Paulo, que estão fazendo aqui estão aqui por trás de toda essa operação e ajudam esse evento a acontecer. O London, que está aqui também participando, trazendo muito do conhecimento, da experiência dele. Obrigado a todo mundo que está agradecendo aí. A gente é que agradece. Priscila, o Instagram é Vivadir, vivadi.br. Essa não é uma agenda única, tá? Da mesma forma que a gente não acredita não é muito do instrucional, a gente também não é muito pontual. A gente gosta de viver experiências o tempo inteiro. Então, a gente vai continuar vivendo experiências ao longo do ano. Mês que vem tem um novo encontro. Entre um encontro e outro, a gente tem, através das comunidades no WhatsApp, a gente consegue também dialogar, tá trocando experiências, ideias sobre o que está acontecendo, refletindo em conjunto. A gente acredita muito na reflexão coletiva. Mais uma vez, muito obrigado. Um excelente sábado, um excelente final de semana para vocês. Fiquem em paz, com saúde. Um beijo, viu? Obrigado. Obrigada, Maurício. Bom final de semana para todos. Obrigado. Tchau, tchau.